Irmãos, eu tenho uma palavra que Deus colocou no meu coração nessa noite para compartilhar com vocês, e eu creio que essa palavra me falou profundamente ao meu coração. Gostaria que vocês abrissem suas Bíblias no livro do profeta Jeremias, capítulo 45. Jeremias, capítulo 45. Esse talvez seja um dos temas que mais me impressionaram nesses últimos tempos. A mensagem de Jeremias a Baruque, mas na verdade foi a mensagem do próprio Deus a Baruque. O contexto, para a gente entender esse capítulo 45, nós temos que ir no capítulo 44, versos 4 e 5. Gostaria que vocês estivessem com as suas Bíblias abertas. Profeta Jeremias, capítulo 44, versículo 4 e 5 diz assim: Sempre de novo eu lhe enviei os meus servos, os profetas, para lhes dizer: não façam esta coisa abominável que eu detesto. Versículo 5: Mas eles não quiseram ouvir, nem não atenderam para se converterem da sua maldade, para não queimarem incenso a outros deuses. 16. A resposta do povo foi a seguinte: não obedeceremos a palavra que você anunciou em nome do Senhor. Pelo contrário, certamente faremos tudo o que dissemos que faríamos. Queimaremos incenso à rainha do céu e lhes ofereceremos libações, como nossos pais, nossos reis e nossas autoridades costumavam fazer na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém. Então, aí nós temos agora esta lamentação de Baruque, palavra que o profeta Jeremias falou a Baruque, capítulo 45 de Jeremias, filho de Nerias, quando ele escrevia no livro as palavras ditadas por Jeremias no 4º ano do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá. Assim diz o Senhor, Deus de Israel, a respeito de você, Baruque. Você, Baruque, disse: ai de mim, porque o Senhor acrescentou tristeza ao meu sofrimento. Estou cansado de gemer e não encontro descanso. Versículo 4. Diga-lhe o seguinte: assim diz o Senhor, aquilo que construí eu vou demolir, aquilo que plantei eu vou arrancar, isto em toda a terra. E você está buscando coisas para si mesmo? Não faça isto, porque eis que trarei mal sobre toda a humanidade, diz o Senhor. Mas a você, Baruque, darei a sua vida como despojo, em qualquer lugar para onde você for. Meus irmãos, essa palavra, ela é tremenda. A gente precisa olhar para esse texto e nos inserir nele nos dias que estamos vivendo. Então, os remanescentes judeus, eles descambaram para uma idolatria tremenda. E uma das coisas que a gente precisa saber, que é necessário obedecer a Deus, para que a gente possa estar em condições como um vaso limpo para receber as bênçãos do Senhor. E se a gente for olhar pela Bíblia, todos os povos que se atreveram a ir contra o povo de Deus caíram, mas caíram mesmo.
E aqui a gente tem esse texto do profeta que, na verdade, ele faz um lamento. Ele tem um ponto de vista e Deus tem o ponto de vista dele. Percebe que é isso? Deus disse o seguinte no versículo 2: assim diz o Senhor, Deus de Israel, a respeito de você, Baruque. E aqui está o que Baruque disse. Você disse: ai de mim, porque o Senhor acrescentou tristeza ao meu sofrimento. A gente precisa entender quem é esse Baruque. E eu peguei aqui uma colinha, que eu não tenho lá essa inteligência toda. Eu sempre pego umas colinhas aqui que são muito, me ajudam muito. Então, este capítulo é a mensagem que Deus especificamente faz a Baruque. Percebe? O capítulo 45 foi dirigido a Baruque. Quem era o Baruque mesmo? Era o companheiro mais próximo do profeta Jeremias. Ele era aquele fiel secretário que colava com Jeremias para escrever. Jeremias recebia do Senhor a mensagem e ele era o escriba, o escrivão, né? E na verdade, ele escreveu muitos textos para o profeta Jeremias. A gente vai encontrar isso nos capítulos anteriores, né? Ele escreveu grande parte do livro de Jeremias. Então era o seguinte: a inspiração da palavra de Deus vinha pela boca do profeta. As palavras eram ditas por Jeremias e a pena de Baruque registrava. Ele era o escrivão do profeta. Muito interessante esse fato. E aqui está um conselho, aparentemente, de Jeremias a Baruque, mas não, é a palavra do próprio Deus através do profeta para ele. Baruque foi aconselhado por Jeremias a não sucumbir diante das tribulações, das tentações de ambição. Dá para perceber que ele tinha alguma ambição, queria alguma coisa nesse sentido, né? Assim, alguma coisa material, né? A gente vai encontrar no capítulo anterior, 32, de 11 até 16, ele recebeu de Jeremias uma escritura de compra, é interessante, de terreno, que depositou em lugar seguro o documento original, uma propriedade, né? E ali continha os termos e as condições da compra, e era selado pelo lado de fora. Está no capítulo 32, de 11 a 16. A cópia que apresentava o fato da compra deixava aberto para servir de prova imediata, segundo a lei e os estatutos. Eram termos legais, técnicos pela lei. Os vendedores cediam a posse da propriedade pelos estatutos, davam as condições mediante as quais a propriedade fora adquirida pelo comprador. Por aí a gente percebe que ele tinha alguma ligação com as coisas materiais. Mas por que nesse capítulo 45 ele faz um tremendo lamento? Na verdade, ele aqui está queixoso contra Deus. Ele faz as suas queixas. Ele diz assim: estou exausto de tanto gemer, não encontro descanso. Como escrivão, ele entendia muito bem o que Deus queria. E quando ele escrevia, na verdade, ele era um intelectual, ele tinha uma interpretação exata do que estava escrevendo. Então, ele viu
as coisas que Deus queria e o povo não dava ouvido. Isso o deixou tremendamente desanimado, desorientado. Ele estava cansado de ver a rebeldia, a idolatria, ao ponto de ele dar um grito, pedindo socorro: não aguento mais. E aí a gente vai fazer essa pergunta: o que é que realmente cansou Baruque a chegar a esse ponto? Porque Jeremias, ele orientava. A Bíblia diz que Jeremias era o profeta chorão. Ele lamentava, porque ele falava as profecias e o povo estava nem aí, né? E ele falava contra os pecados, e ele dizia: olha, vocês vão pagar caro, vocês têm que mudar. E eles se descambavam mais com a idolatria, chegando ao ponto, né, de fazer coisas terríveis. Jeremias capítulo 16, versículo 11. Então, porque nossos pais me deixaram, diz o Senhor, e se foram após outros deuses, os serviram e os adoraram, mas a mim me deixaram e a minha lei não guardaram. Deus, ele, sabe, não é que ele precise de nada, mas alguma coisa que fere o coração de Deus, deixa Deus muito assim, não revoltado, mas como que eu diria, Deus tinha uma sensibilidade de saber que o povo ia pagar muito caro, mas permaneciam, não queriam mudar de vida. Jeremias capítulo 11, versículo 13. Por que, ó Judá, segundo o número das tuas cidades? Olha só que idolatria, como é que eles se afundaram. Jeremias 11, 13. Por que, ó Judá, segundo o número das tuas cidades são os teus deuses? Tinha mais de um Deus para cada cidade. Segundo o número das ruas de Jerusalém, levantaste altares para vergonhosa coisa, pura, vergonhosa coisa, isto é, para queimares incensos a Baal. A idolatria fere o coração de Deus. E aí, quando o Senhor mandava o povo para o cativeiro, não é porque Deus era mau, não. Ele queria que o povo reconhecesse que estavam, sabe, o pecado é uma desgraça, destrói a vida, o separa de Deus. Jeremias capítulo 14, 11 e 12. Disse-me ainda o Senhor: não rogues por este povo para o bem dele. Versículo 12. Quando jejuarem, não ouvirei o seu clamor, e quando trouxerem holocaustos e oferta de manjares, não me agradarei deles. Antes eu os consumirei pela espada, pela fome e pela peste. Porque era uma coisa falsa. Eles estavam voltados para a idolatria, não se inclinavam para o Senhor. E talvez, ou com certeza, isso tenha deixado Baruque perturbado, muito triste. Ao escrever esse livro, as profecias de Jeremias, que eram ditadas a ele, escrevia, né, sobre a destruição do seu país, ele sabia que isso ia acontecer. O reino de Judá, sua capital, Jerusalém, e eles seriam deportados para países estrangeiros como a Babilônia. Além disso, quando Jeremias estava preso, olha só, Jeremias esteve preso porque pregava contra o pecado, foi preso. Baruque foi ao templo ler as profecias para o povo, a mensagem que ele havia anotado. Porém o rei Joaquim desprezou os avisos, não deu ouvidos. Jeremias 36, 23, está escrito o seguinte, Jeremias 36, 23,
após ser lido as profecias, o rei cortava com um canivete de escrivão e lançava o rolo no fogo. Aí você vai dizer: ah, mas Deus mandava o povo para o cativeiro porque Deus é mau, né? O que ele ia ler as profecias, o rei cortava com canivete e jogava no fogo. Não dava ouvido, não se atemorizavam, não se debruçava, né? Como que arrependido, rasgando as suas vestes. Nem o rei, nem nenhum dos seus servos deram ouvido às palavras das profecias. Em Jeremias 36, 27 até 32, depois do rei ter queimado as profecias, Baruque reescreveu outro rolo com todas as mesmas palavras que estavam no original. Ele teve essa, reescreveu. A forte rejeição à mensagem que vinha de Deus, mas o aprisionamento de Jeremias talvez tenha sido a gota d'água para abater Baruque ao extremo, a um ponto de tremenda, quase que depressão mesmo. Além disso, o fato de Jerusalém estar ou ficar cercadas pelo exército da Babilônia, que aconteceu mais um pouco, trazia uma perspectiva muito terrível, dias sombrios, uma cidade sitiada. Olha o que acontecia: o exército, ele sitiava uma cidade, não fazia absolutamente nada, cercava a cidade, esperava que o povo se rendesse. Eles não tinham pressa, tinha um mantimento à vontade, acabava a alimentação da cidade, o povo ia entrando em uma fome, uma miséria, e aí vinha a peste, vinha a violência. E no caso de Jerusalém, além disso, a deportação de parte da sua população para países estrangeiros. Baruque via que não tinha um futuro muito legal, uma situação de degradação total. Mas aqui, esse texto, eu não sei se vocês entenderam esse texto. Esse texto, ele é profundo. Deus é amor ao extremo, e Deus conhece o nosso coração. Quando a gente está tão abatido, Deus não se irrita, Ele vem e dá um consolo, e dá uma palavra para que a gente se erga. E Deus então, ele conhecendo o coração de Baruque, ele viu o sofrimento, ele ouviu a queixa, a sensibilidade no fato dele ter reconhecido como escriba a degradação do povo, do seu povo, e ele estava em sofrimento de alma e de espírito por causa da pecaminosidade daquele povo. A constante pecaminosidade do povo de Deus não deixava outra alternativa para o Senhor, senão um castigo severo para que eles acordassem. No início do livro de Jeremias, no capítulo 1, de versículo 10, olha que contexto, né? Ele diz: hoje te constituo sobre as nações, sobre os reinos, para arrancares, para derribares, para destruir e arruinar, e também para edificares e para plantares. E assim as tentativas de edificação serão eliminadas, até que os vossos alicerces do paganismo sejam totalmente derribados. E aí vocês podem perguntar, esse versículo 5
aqui. Você está buscando coisas grandes para si, Baruque? Não faça isso, porque eis que trarei mal sobre toda a humanidade, diz o Senhor, mas a você darei a sua vida como despojo, em qualquer lugar para onde for. O que significa isso aqui? Significa que ele não perderia a vida. Levado como despojo seria alguém que ia permanecer com vida. Então, a vida é o que vale muito mais para nós. A vida não tem preço. Você sabe disso. O que você daria para manter a sua vida? A gente tem hoje, em nossos dias, muita coisa acontecendo que nos deixa tremendamente preocupados. Eu não sei se vocês acompanharam o que aconteceu recentemente, por esses dias, essa semana. Lá em Brasília, um grupo de jovens e adolescentes fizeram uma grande fila, pegaram uma pintura com o rosto de Cristo e fizeram uma fila para cuspir no rosto de Cristo. Aí pode ter algum teólogo, entre aspas, dizendo: mas isso não tem nada a ver. É uma imagem, um simbolismo religioso. O que essa juventude quis dizer para isso? Olha, não estamos aí para absolutamente nada, não queremos saber de Deus, do Evangelho, nós queremos uma vida solta. Eu não sei se vocês aqui já fizeram uma pesquisa dos jovens que entram para a faculdade. Ele entra, se for crente mesmo de verdade, ele vai permanecer, mas vai sofrer barbaridade. Se não, vão fazer a cabeça dele lá, para ele dar um desprezo aos valores espirituais. E isso não é só aqui no Brasil, é em toda parte. Há uma onda para tirar, para destruir os princípios, os valores judaicos cristãos. Eles querem acabar com a religiosidade do povo. Aí a gente fica pensando, aonde vamos chegar se a nossa juventude está desta maneira, está sem um rumo na vida? Não é complicado? Mas é ingênuo esperar que haja uma mudança assim para pouco tempo, tá? O que esperar dessa nossa juventude se eles não querem saber nem sequer de ouvir a palavra, de aprender, de tomar conhecimento de que Deus é esse? E os nossos sonhos, aonde vão parar? É ingênuo esperar a realização de todos os nossos sonhos aqui neste mundo, irmãos. O mundo vai de mal a pior, marcado pela maldade, marcado pelo egoísmo, acelerado pela incredulidade, pela violência. Mas a palavra nos conforta, nos faz entender. Vocês estão acompanhando esse caso aí daquele rapaz Lázaro, né? Que está sendo procurado e
consegue se esconder de todo jeito, ninguém acha ele. O Ministério Público de Brasília já fez uma declaração pública dizendo o seguinte: olha, não queremos que maltrate esse rapaz. Já prepararam um presídio, ele vai ficar, se for preso, separado. E aí eu pergunto, tem muita gente defendendo esse rapaz, muita gente defendendo, mas ninguém foi lá dar um socorro às vítimas, que foram muitas vítimas, uma família foi dizimada, o Ministério Público não foi lá prestar socorro. Isso é um desvio que Deus não se agrada dessas coisas. Mas nós temos um escape. Isaías 40, 28 e 29. A gente tem que se agarrar nisso aqui. O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, não fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Ao que está desanimado, ele traz nova vida. Por isso que Baruque estava preocupado, né? E Deus então disse para ele exatamente: você está buscando coisas grandiosas para si? Não faça isso. Preserve a sua vida. Mesmo que haja uma destruição, você vai ser poupado, você não vai morrer. Foi uma boa orientação? Deus é Deus de amor, não se irritou com ele. O Salmo 37:5, vamos recitar de cor. Entrega seu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Isso aqui nós temos que fazer, irmão. Humilhem-se debaixo da potente, da poderosa mão de Deus, para que ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Que Deus assim nos faça. Pai querido, nós queremos te agradecer, porque esta lição que o Senhor mandou para Baruque, ela também serve para nós, que às vezes estamos querendo buscar coisas, mas o que a gente mais precisa é esta afinidade com o Senhor, porque o Senhor é o dono da vida. Quando nós estamos ligados a Ti, o Senhor nos faz pessoas melhores, abençoadores de vida, pessoas que têm uma visão não somente aqui nesse mundo, nesse vale de lágrima, mas a gente tem uma visão em outra dimensão, que é a dimensão espiritual, onde todos nós vamos um dia comparecer perante o tribunal de Cristo, e nós queremos receber aquela palavra: vinde bendito do meu Pai, possuir por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Não queremos ouvir aquela palavra: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Então, que a gente possa fazer a reflexão, buscar mais ao Senhor, estarmos mais conectados a Deus. Ajuda-nos para que assim possamos proceder. Eu oro em nome de Jesus. Amém.